Tá entrando no YouTube. Ele tá... Quem que faz as honras, sabe? Peraí. Ravi, tá contigo. Nossa, Ravi caiu no início? Vamos começar nós, enquanto a Ravi se reconecta. Boa noite, gurias. Eu sou uma mera convidada aqui. Mentoradas, assumam o protagonismo aí. Carolina, Camila e Ana, tá com vocês. Boa noite, gente. Eu sou a Camila, sou mentorada do oitavo ciclo. Participei desse ano, né, com muitas experiências. A minha mentora foi a Isabel Mota. Eu resido em Palmas, Tocantins, sou advogada há 4 anos. E ano passado a minha vida mudou com essa inscrição no oitavo ciclo. Por indicação da Ravena, né, que acabou de entrar agora. Eu me inscrevi, eu já era associada do WLM, mas aí confesso que eu não iria me inscrever, achei que não ia. Não sei. A gente, quando tá perdido, a gente não sabe nem por onde começar, literalmente. E aí a Ravena me indicou, e aí eu me inscrevi, né? Quebrei essa quarta parede de conversar com o meu chefe para pedir a carta de recomendação. Fiz o vídeo manifestando interesse e preenchi o formulário de inscrição. E Ô, assim, ô, Camila, vou fazer, já vou quebrar todo o protocolo aqui antes das gurias se apresentarem, mas vou pegar uma deixa tua aí. Por que tu achava que não? na verdade, porque assim, eu não me sentia envolvida o bastante na associação. Aí eu acho que isso influenciou diretamente. Não vão me escolher, não vai dar certo. E um pouquinho de medo também, assim, confesso, em relação a eu conseguir ter esse comprometimento ao longo do ano. Então, ficou mais ou menos assim. Só que quando eu me inscrevi, eu falei assim, eu vou me desafiar, porque assim, a mentoria é um comprometimento mensal, semanal, quinzenal, a depender do relacionamento com a mentora, né? Boa, depois nós vamos voltar, esmiuçar isso. Quem se apresenta agora? Vou eu, então. Vai, Carol. Olá, gurias, tudo bom? Meu nome é Carolina Korenovski Ranguazelli, eu sou advogada aqui no Rio Grande do Sul. Fui participante do sexto ciclo, o que foi também um divisor de águas na minha carreira. E acho que, como a Camila bem disse, quando a gente entra na mentoria é porque a gente realmente identifica que a gente está precisando de ajuda. E eu estava bem numa fase de transição, tentando descobrir se eu tinha o que precisava para ser uma advogada empreendedora ou se eu deveria continuar buscando outras vagas em escritórios, né, já bem formados. E a mentoria, assim, foi tudo o que eu precisava de um direcionamento e de entender onde é meu lugar nesse mundão louco dentro do direito, né? Que tem tantas possibilidades, olha o leque de possibilidades. E já vou responder a pergunta da Lê também, porque eu olhava a mentoria há anos, eu acompanhava via Instagram, eu tinha amigas que já tinham participado da mentoria, e a minha objeção era: todas as mulheres eram tão incríveis, e eu ficava pensando assim, eu nunca vou ser selecionada, então eu não vou nem tentar, porque eu não vou ser selecionada. E a melhor coisa que eu fiz foi chamar meninas que faziam parte do WLM, mas que eu não conhecia. Então, eu fui lá dar uma stalkeada no Instagram, mandei uns directs e eu fui super bem acolhida, mesmo antes de fazer parte do WLM. E isso foi uma coisa que eu pensei assim, não, se eu nem faço parte e eu tô sendo tão bem recebida, é porque esse lugar é para mim, sim. Então, basicamente isso. Boa. Fala, Ana Luísa. Olá, boa noite. Eu sou a Ana Luísa. Eu sou jurássica no WLM, né, Lê? Porque eu tô Não sei aqui. se tu é, que dirá eu agora, que sobrou para mim, mas vamos lá, vamos. Eu acho muito engraçado ver as pessoas falando, porque na verdade eu conheço o WLM desde o segundo ciclo, quando nem associada se podia ser.
e eu pude estar num evento que a Bruna Zani, que eu gosto sempre de enfatizar, porque foi quem me trouxe para o WLM. Hoje a Bruna é mentora, e ela estava no ciclo dela, me trouxe para participar de um evento que nem era jurídico, assim, mas para conhecer as pessoas. Eu me apaixonei não só pelas pessoas, mas pela ideia do grupo. Me candidatei para o terceiro ciclo, que foi do qual eu fiz parte, e permaneço aí no WLM ativamente, né, no GTCon, organizando eventos, inclusive como esse, para que a gente possa conhecer o WLM e também crescer profissionalmente e continuar passando um pouco do que foi a mentoria para mim e para todo mundo. E você, Ravi? Olha eu aqui. Eu sou Ravena, sou de Palmas, Tocantins. Conheci o WLM em 2021, fiz parte do. Só que eu fui fazer parte do sétimo ciclo, foi o anterior ao que houve. Fiz parte do sétimo ciclo, fui mentorada da Lúcia Helena Domingos. Conheci o WLM em 2021 por um podcast que a Ana Amélia Bélia. participou do episódio do Future Law. E aí, desde quando conheci, eu falei, gente, mas que associação é essa? Que situação é essa? Uma possibilidade de mentoria, uma questão de trabalhar com departamento jurídico, deixa eu conhecer um pouquinho mais. Aí fui atrás do site, vi que tinha essa mentoria, já tinha passado o período de inscrição, eu falei, não, vou tentar no próximo. E aí, mas já me associei, sou associada desde 2021 e participei em 2022 como mentorada e para mim foi muito importante porque depois que eu conheci o WLM eu fiz uma transição de carreira, entrei em departamento jurídico e quem sai de escritório para departamento jurídico sabe do que nós estamos falando aqui, são realidades completamente diferentes, te exigem habilidades diferentes, adaptações diferentes, conhecimentos técnicos, formas de pensar diferentes do escritório. Então, era justamente nesse momento que eu estava e apresentei isso no meu vídeo de mentoria, no meu vídeo da seleção. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que, eu não posso falar, gente, vai dar spoiler. Mas, enfim, é isso. Falei isso no Até meu vídeo agora, de seleção, foi sensacional, foi ótimo, deu certo no final. E aí, com as selecionadas, talvez lá na frente vocês descubram o que aconteceu. vamos Mas deixar é isso. só quem se associa vai ficar sabendo, é isso, né? Só quem se associa vai ficar sabendo disso. Quem não fizer parte vai ficar por fora. Boa, boa, acho que é uma boa técnica. Bom, deixa eu me apresentar, como disse a Ana, sou jurássica, então, aqui, sou uma das fundadoras da BLM, e como é que começou essa loucura, gente? Ana Amélia, Raquel, Ana Paula e Ana Carolina, temos uma super Anas, né? Já vinham se encontrando, não sei em quais situações, e discutindo, cara, cadê as mulheres em cargos de liderança? Cadê a mulherada no topo dos escritórios? Cadê a mulherada na diretoria jurídica? E elas começaram, como é que vamos fazer? Como é que vamos fazer? Batendo, vamos trazer mais gente para ver se a gente não monta alguma coisa de mentoria, aquela coisa bem embrionária. E aí veio o convite para mim, para a Eliana, para a Joyce e para a Dani Pleasants. Ou seja, nós éramos 8. E a Santa Elisa Zingano, que não é advogada, mas que veio nos tutoriar em como mentorar. O que seria a mentoria? E assim, ó, no peito e na raça, abrimos um ciclo de mentoria, 8 mentoras para 8 mentorados. Vamos ver o que acontece. Por quê? O que a gente pensou? Como é que a gente abrevia os caminhos? Como é que a gente reduz o tempo que Harvard diz que vamos levar para atingirmos alguma igualdade de gênero em cargos de liderança que passava frouxo de 100 anos? Como é que minha filha Nina poderá vislumbrar a expectativa de ser líder se todos os números dizem que vai levar um século no mínimo? E a gente entendeu
que um dos caminhos para abreviar seria a mentoria. O que é a mentoria, gurias? É eu, Alessandra, lá no alto dos meus 52 anos, mais de 30 anos de carreira, passar para alguém que está iniciando um, um pouco da sua experiência, ou melhor, olhar junto com ela o cenário que ela tem, mas com a bagagem que eu tenho. Então, eu consigo, lá com a Camila, lá com a Ravena, lá com a Ana, com a Carol, me colocar junto com ela para a gente repensar aquele momento ou pensar sobre estratégias profissionais, mas contando com mais anos de conhecimento, de experiência, de reações, né? De já ter passado naquela de não ser convidada para sentar na mesa, de já ter passado por aquela de não ser considerada apenas por ser mulher. Então, já ter vivenciado isso. Mas não só isso, gurias. A gente percebeu que a gente precisava ampliar todas as pautas, todos os debates na forma de associação, porque nos falta braço para mentorar todas as pessoas que querem ser mentoradas e que precisam e que, enfim, estão dispostas a se desafiar. Mas a gente daí, pô, cara, vamos fundar uma associação em que a gente pode ir juntando, as pessoas vão vindo e a gente vai fazendo network, a gente vai fazendo trocas, a gente vai fazendo eventos, e começamos com 8 e cá estamos com quase 500. Impressionantemente, graças a vocês, evidentemente, que vão aumentando isso de forma geométrica, praticamente, né, a cada ciclo. Mas aí vamos começar um novo ciclo, a gente vai para o nono, é isso, gurias? Falei certo? Nono. Tem filhos de mentoras que estão acompanhando, que estão em 9 anos, são, acho que a Ana Yurgel, a Dani Plessing, a Ana Amélia, acho que todos tiveram bebês lá no início, então os filhos fazendo 9 anos aqui, indo para o 4º ano, para a 4ª série, e nós indo para o nono ciclo de mentoria. O que vocês vão dizer? Quais são as dicas de vocês para quem está lá viajando no pastel, nem tendo ideia do que a gente está falando, para quem sabe o que a gente está falando, mas está com medinho, ou para quem está decidida, só está esperando essa live para encaminhar tudo? Quais são as dicas? Bora! Não briguem pelo microfone, vamos lá, atenção. A minha dica é uma dica bem batida, gente, mas é uma dica que funcionou para mim. Tem muita gente muito legal dentro da WLM. Então, o que vocês têm que fazer no processo ali de ver vídeo, de ver quem vocês vão pedir carta, sejam vocês. Pensem naquela pessoa que melhor conhece a essência de vocês, para que vocês consigam traduzir isso no application lá de vocês, para que vocês cheguem chegando, entendeu? Afinal, WLM é sobre o quê? É sobre a gente ser a gente, é sobre a gente assumir a nossa própria história. Boa! Perseverar. Eu acredito que é uma dica assim, de ouro, porque ano passado, para mim, pessoalmente, foi um ano totalmente assim, puxado. Eu vou começar a falar que a gente vai fazer uma live só para isso. E em muitos momentos a gente acaba, antes mesmo da mentoria, pensando em desistir ou deixar para depois. Então, foi algo que, junto com a minha mentora, em diversos momentos, eu perseverei e, às vezes, na hora que eu estava pensando em deixar para lá, em fazer de qualquer jeito, eu falava, quer saber de uma coisa? Eu já estou aqui mesmo, vou dar o meu melhor, porque do outro lado tem pessoas querendo também dar o melhor para me ajudar, como foi a minha experiência, e entrei de cabeça. Acho que é a dica, assim, também um pouco batida, mas entre de cabeça, porque é uma experiência única, é uma experiência transformadora, a gente começa a se enxergar de uma forma diferente. Acho que a Carol falou uma coisa muito interessante, que é a nossa melhor versão, é a versão que a gente pode se olhar no espelho e falar, nossa, eu sou uma profissional excepcional e estou rodeada de mulheres excepcionais. Então, é isso. Ana, Ravena. O que eu posso falar é: se joga.
se joga para o processo de mentoria, porque, embora seja uma mentoria profissional, direcionada para o seu profissional, você vai sair uma nova pessoa também. Tudo na nossa vida é correlacionado. Sua vida profissional é correlacionada com sua vida pessoal. E quando você começa a bater quebrar essas barreiras, a barreira da timidez, de gravar um vídeo, meu Deus, eu vou ter que me ver num vídeo. Eu gravei o meu vídeo umas 4 vezes ou mais. Quando você se vê naquela de gravar o seu vídeo, o processo de você identificar aquilo que você realmente precisa na mentoria, já começou ali o seu processo de evolução pessoal. Porque é você como profissional, é você como pessoa questionando como você é como profissional. Então, esse processo de gravar o seu vídeo, esse processo de ir falar com a sua, com o seu gestor para pedir uma carta de recomendação, esse processo e o processo de crescimento junto com a sua mentora, isso é um processo de desenvolvimento pessoal também. E vocês vão ver que depois que acaba o ciclo a mentoria acaba, o processo de mentoria, aquele acompanhamento durante aquele período acaba, a sua relação com sua mentora não vai acabar também, não. Isso que eu Eu ia tenho dizer, a amigas que mentoria até acaba? hoje nem acaba, né? Eu tenho amigas que até hoje, e eu também, até hoje eu recorro à minha mentora, tem amigas que pegam conselhos e compartilham e vão trocando ideias ali até hoje nisso, sabe? Então, aproveitem, é, se joguem mesmo, vão conhecer novos horizontes, se expandam, vamos crescer todo mundo junto, e é isso. Isso aí, boa. Você, Eu Ana? vou pegar o gancho da Ravena antes de dar a minha dica e dizer que eu até hoje encontro com a minha mentora, até hoje converso com ela, até hoje recorro a ela. Às vezes a vida corrida não nos permite ter aquele almoço que está marcado a horas, inclusive se ela estiver vendo. Mas eu falo com ela até hoje e eu sou mentorada do terceiro ciclo, a gente já está indo para o nono. Então, são muitos anos aí de uma caminhada juntas. E o meu conselho, juntando um pouco do que cada uma disse, complementando, é invista no seu eu profissional do futuro. A gente investe na gente, né? Com a terapia, né? A gente investe no nosso corpo fazendo academia, a gente investe assim, porque eu escuto muita gente falando, eu acho que eu não vou me matricular porque eu não vou ter tempo. Tu trabalha todo dia. Então, sim, tu tem tempo de ter aquela horinha para te pensar em como tu pode fazer isso melhor, para que no futuro tu tenha um futuro melhor. Então, invista, né, nesse cuidado contigo mesma do futuro, a Boa, pessoal Ana. e a profissional, né? E vou pegar a tua deixa, eu lembrei de esses tempos a Ana Amélia trouxe, de algum curso que ela fez, que não existe prioridades, prioridade, sempre no singular. É prioridade? Vai, vai dar, quando for. O problema é quando a gente começa a não enxergar o que é prioritário mesmo, né? O que não importa realmente, ou se afastar, ou preferir ficar lá na casinha, né, quietinha, né, vamos assim, não é para mim. E aí uma fala que a Carolina trouxe, de o que eu vou fazer essas mulheres maravilhosas? Sim, somos maravilhosas, todas, não tenho a menor dúvida, todas que fazem parte do WM são. Mas a única diferença das mentoras para as mentoradas é que a gente já errou. Não é que a gente está sempre certa, é que nós já erramos, nós já passamos por essa jornada. Então, é importante a gente falar sobre isso para vocês nos humanizarem, para as mentoradas entender que somos humanas, porque não é justamente nós queremos desconstruir essa coisa da super mulher, eu sou super forte, eu super sei. Não, a gente erra o tempo todo. Mas é como lidar com isso, os aprendizados. E aí nós vamos estar junto ali na mentoria, pensando sobre isso, e o que eu posso entregar para a minha mentorada é o que já não deu certo, as minhas estratégias que não funcionaram, e as que funcionaram, e tentar acomodar com ela pelo jeitinho dela, porque a vida é dela, a personalidade é dela, não é a minha, não é eu impondo a Ali para a mentorada. É a mentorada descobrindo o seu eu, né? A sua persona profissional para trilhar o caminho. Então, é muito legal a troca e tem uma coisa, cada ciclo, a gente mentora se renova, no sentido de aprender com a mentorada. Como é que eu não pensei nisso antes? Ou vivenciar uma nova
vida que a gente nunca teve contato. Eu acho assim fantástico assim, o que eu aprendo das minhas mentoradas, o que elas acrescentam na minha vida. É uma troca, não tenho a menor dúvida, não é só uma expectativa só o que a minha mentora vai me dizer, é também o que a minha mentorada vai me trazer. Ale, Diga, posso te interromper numa deve, questão? manda. Achei legal tu trazer isso dessa via de mão dupla das relações, né, na mentoria. A minha mentora, a Niri, a gente fazia mentorias todas as semanas, todas as semanas. E foi muito interessante, porque, como eu comentei com vocês, eu entrei nesse momento de transição, de não saber exatamente o que eu queria, de tentar entender qual era a visão de futuro para minha carreira que eu queria. E a Níris, por sua vez, estava muito bem consolidada, num escritório grande, etc. Ela me levou para eu conhecer o trabalho dela, porque eu tinha muitas dúvidas de, tipo, como era uma dona de um negócio, e, tipo, o quanto um negócio pode crescer. E ela fez, assim, campo comigo. Ela me levou para eu ver como é que era a sala dela, para eu conversar com os funcionários dela, enfim. Foi sensacional. Mas no meio disso, ela resolveu fazer uma transição de carreira e foi a nossa mentoria mais emocionante, porque já estava mais pro final do meu ciclo e ela me chamou para conversar e ela brincou comigo. Ela disse assim: hoje a mentorada sou eu. E aí ela disse que a mentoria estava mexendo tanto com ela que ela mesma, a partir das nossas reflexões, ela mesma começou a questionar algumas questões. Ela fez uma transição de carreira e foi muito legal, porque no final das contas a gente se acompanhou juntas lá no final, sabe? Em transição de carreira também. Que Então eu show. achei E tem muito muitos bonito casos, isso. assim, muitos casos, Carol, de mentoras fazendo transições, e acredito que a mentoria tem uma influência, com certeza. Porque tu começa a te ouvir falando sobre a tua carreira, né? Então, talvez venha uma reflexão que estava ali no piloto automático, possivelmente. Assim, eu acho fantástico. Assim, tem ciclos que eu me reservo para ficar no apoio, e é quando eu vejo eu estou mentorando de novo no meio do ciclo, que é uma delícia, assim, realmente. Mas a gente vai falar também do que não é delícia, que é a parte do comprometimento. Uma coisa bem importante da gente trazer para as novas, para quem está pensando em entrar, é assim, não é algo, não é, eu brinco assim, não é massagem relaxante, tá, gente? Que eu deito lá e alguém me aperta e eu passivamente recebo aquela energia boa. Não tem passivo aqui. Você é ativo aqui. Você é a pessoa que está dando o movimento, o ritmo, a energia. A mentorada é ativa, ela é a protagonista da mentoria, não é a mentora. Não se iludam com isso. Então, tem ritmos e ritmos. Eu aprendi com todas as minhas mentoradas que, às vezes, os insights, as trocas vão repercutir depois, em outro período, outras vão ali, ó, mudanças, cada uma no seu tempo. Mas todas tiverem em comum aquela dedicação, aquele empenho, aquelas batendo na porta. Ali, vamos fazer nossa reunião. Ô, dona mentora, vamos marcar, vamos agendar. Esse papel é de vocês. E isso já é um treino de protagonismo. Isso já é um exercício de vocês correndo atrás do que vocês querem. E a gente treina as mentoras dizendo, ó, quem, quem ativa as reuniões são as mentoradas. Nós, mentoras, não correm atrás, elas têm que vir. Claro, gente, que tem ajuste de agenda, claro que à medida que vai se construindo uma relação ali até de intimidade, de afeto, enfim, de trocas, a coisa vai ficando mais fluida e as duas vão se acertando. Mas de cara, eu já vou dizer, é da mentorada. Assim como eu digo para as novas associadas, os novos associados da BLM, aqui é que nem um clube, pensem. Tem cancha de tênis, tem piscina. Agora, amiga, você tem que trazer raquete e jogar. Você tem que botar o maiozinho e Ale, fazer 100 metros rasos. Diga, Cam. essa situação realmente é um recado que também eu quero contribuir,
que às vezes a gente olha para as mentoras e fala assim, nossa, eu não quero atrapalhar a agenda dela, não quero. Mas assim, a gente tem que levar essa ideia de que elas também estão ali para nós, mas também elas não vão parar o tempo dela para mandar mensagem, vamos marcar. Eu acho que esse comprometimento é bastante importante e nos coloca nessa posição realmente de tomar uma atitude. Além da mentoria, involuntariamente, sem perceber, a gente acaba levando isso para a nossa vida mesmo do dia a dia, fora da mentoria. E em relação à distância, né, que às vezes eu olhava para a Isabel mora em Fortaleza, às vezes ela ia para o interior e eu falava assim, meu Deus do céu, estou acompanhando a mulher aqui pelo Instagram. Falei assim, mas quer saber de uma coisa? Ela também está esperando o meu passo. E ao mesmo tempo que às vezes eu também não tinha como fazer naquela semana, conversava com ela e tentava ajustar. E isso também traz uma certa organização que a gente, quando está no começo da carreira, às vezes não sabe conduzir direito, né? Isso aí. A mentoria, né? O mudar, ele é um pouco incômodo, né? Então, e a mentoria, ela exige mudança, porque normalmente quando a gente entra, a Carol falou, enfim, a gente está nesse momento, assim, de tentar. A gente não está satisfeito com o que a gente tem, né? Porque se a gente está buscando um processo de mentoria, a gente está querendo buscar uma orientação, um auxílio, uma organização, né? Então, e aí a gente faz isso com todas as formas que couberem no que a gente é. E essa parte do incômodo, ela para mim, ela foi muito presente no meu período de mentoria, assim, dos medos que eu tinha, porque justamente os medos que eu tinha eram que me impediam de ser melhor do que eu era. Então, lidar com esses medos e ir aos poucos, identificando o que que eu precisaria melhorar para, por exemplo, Ale, não sei se tu vai te lembrar, mas para fazer aquele evento que a gente fez no Unicinos, falando para o Lembro, público, que era uma coisa que para mim era impossível, né? Falar em público para mim era uma coisa que não lembro. tinha condições. E então eu treinei para isso, melhorei para isso, e hoje estou aqui falando com vocês e também contigo, Ale. Estive lá apresentando o fórum, então assim, a gente vai se desafiando para isso, para hoje eu estar aqui com vocês, tantos anos depois, né? E conseguir, a gente conseguir se posicionar, enfim. Então, assim, é mudança, né? Então é incômodo, não é sempre, não é flores, não é sempre o que a gente quer ouvir, a gente acha que a gente quer ouvir uma coisa que não é o que vem necessariamente, mas é necessário a gente refletir e entender por que aquilo está vindo, porque isso vem de uma pessoa que às vezes já passou exatamente pela mesma coisa que a gente está passando. Às vezes já acompanhou muita gente passando por aquilo que a gente está passando. Então, vem de alguém que está ali para isso, né? Está ali para gente. Então, por isso que é tão importante, assim, a gente lidar com esse incômodo, que é negativo, Isso. mas tentando fazer ele de uma forma positiva, né? E uma coisa importante, Luiz, quando a gente fala, e eu contei o início de como nasceu o WLM, que a gente queria mais mulheres em liderança, a liderança não é o cargo só, né? Não é eu ser a dona, eu ser a chefona. Liderar é isso que vocês estão fazendo aqui. É usar o seu lugar de fala, usar o espaço para se expressar, usar o momento para replicar ideias e boas práticas. Então, desenvolver isso é o sair da toca, é se entender qual é o seu lugar no mundo, se é uma carreira jurídica para o topo, no sentido de chefia, é uma carreira jurídica como especialista, é uma carreira jurídica mas que eu não vou pôr muita energia, porque eu quero dividir isso com outras carreiras, ou eu quero assumir a maternidade mesmo sendo advogado. Tudo isso são questões para a gente trazer, botar na mesa, se refletir, se auto-refletir, que é importante, né? Trazer, botar para fora, para a gente se ver como personas profissionais, quem somos nós no mundo, o que os nossos parceiros e parceiras influenciam, o que o mercado espera
das mulheres e o que nós temos que exigir do mercado, qual é os nossos pontos de input, de atuação. Então, assim, é muito amplo, não tem um formato, tem que ser uma pessoa assim, e quem só entra aqui quem quiser ser a fulana das galáxias no lugar onde ela está. Não é isso, é você ser uma pessoa na sociedade das galáxias, né? De fazer uma influência positiva. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E no quesito diversidade, neste pequeníssimo grupo aqui, nós já temos diversidade. Temos diversidade regional, temos representante de racial, não só das brancas, temos diversidade LGBT, temos outras diversidades que a gente nem, se começar a falar aqui, nós vamos encontrar um monte de questões e intersecções. Como vocês diriam que é o acolhimento para as diversidades, para a gente desconstruir a ideia de que WM é de mulher branca e do Sul? Lá vai eu. Bom, eu acho que assim, cada experiência é individual dentro da mentoria, querendo ou não, cada dupla de mentora e mentorada tem suas peculiaridades. Mas a associação hoje já tem um núcleo de apoio racial pronto para atender, primeiro para saber como acolher, né, para preparar mentoras e principalmente mentoras para as demandas. Temos também Grupo Norte e Nordeste, o WLM ele começou no Sul, mas ele se expande para o Brasil inteiro. Então não é só WLM, as mentoras, embora elas estejam alocadas Sul-Sudeste em sua maioria, mas nós também temos mentoras aqui no Tocantins, temos mentoras em outras regiões também. E isso não interfere na relação entre mentor e mentorado. Claro, atrapalha porque você não vai estar ali naquele vínculo físico, mas isso não impede a conexão, eu digo assim, você criar um match com a sua mentora, entre mentor e mentorada. Minha mentora, por exemplo, ela é de São Paulo, eu fui conhecê-la presencialmente, vê-la presencialmente, no final do ano passado, 2023, quando nosso ciclo já tinha acabado. A, tenho mentoras que são as, no meu ciclo, as duplas acabavam que se viam todo dia não, toda semana, os encontros eram sempre ali presenciais, mas isso não interfere, sabe? Assim, pelo menos no meu caso, na minha experiência, não me interferiu. Então, o que eu gostei mais desse quesito da diversidade, especialmente diversidade regional, foi que a visão da minha mentora em São Paulo abriu meus olhos aqui no Tocantins para poder expandir para novos modelos de mercados que eu não tinha parado para pensar ainda, novas habilidades de mercado que eu não tinha parado para refletir sobre isso. E isso foi muito positivo, porque embora a gente tenha tentado ali, Ravena vem para o Sudeste, a Ravena não pode. Foi muito bom porque eu comecei a ver opções aqui dentro do estado também, sabe? Então, para mim, isso foi uma experiência muito positiva. Alguém mais? Eu acho legal falar, Lê, só assim, voltando, né? Eu sou do terceiro ciclo, eu sou de um ciclo onde a gente tinha que estar presencial para abertura e para Isso. encerramento, né? E aí, assim como tudo, a pandemia veio e nos mostrou que a gente tem infinitas possibilidades, né? Mas até pegando um pouco do gancho do que tu falou em relação às associadas, porque eu sei que tem muita gente que se associa para a mentoria e acaba não necessariamente aproveitando de toda a organização do WLM, de tudo que o WLM oferece, e a gente oferece muitas coisas. E cada vez mais a gente está tentando incluir todo mundo. Então, assim, nossos eventos agora eles têm que ser híbridos, então nós já temos procurado lugares que possibilitem uma transmissão boa para as pessoas. Nós tivemos agora recentemente um Trilhas que foi muito legal, com uma transmissão excelente, para que todo mundo possa participar, não precisando estar aqui em Porto Alegre. A gente pensou aqui esse evento, a gente pensou nisso e vamos trazer para que as pessoas entendam também que a gente consegue conversar, né, com todos os estados, com todas as pessoas, né, com todas as mulheres, enfim. Então, eu acho interessante, assim, o WLM
ele oferece muita coisa. Então, ele oferece também esses grupos, né? A Ravena trouxe, tem esse núcleo racial, mas também oferece estudos muito importantes, oferece o Clube do Livro, que é maravilhoso, com livros que nos incomodam, né? Que fazem a gente refletir bastante. Enfim, diversas coisas que tem no WLM. Tem Isso o GT aí. acadêmico, que eu acho que é bem legal falar também, Também. porque pelo menos quando eu fiquei sabendo da existência do WLM, eu fiquei sabendo através de pessoas do mundo corporativo, que era um mundo bem diferente do meu. E me surpreendeu quando eu vi que também tinha um núcleo acadêmico muito pujante. E querendo ou não, né, para que a gente se desenvolva, e quantas de nós queremos cursos no exterior, ou fazer especializações, ou melhorar a nossa questão profissional também através de qualificação acadêmica. E eu acho que isso é muito legal no WLM também. E os encontros são virtuais, as discussões são virtuais, tem uma questão de análise nacional também, né? Afinal, aqui no Brasil a gente tem uma adequação mais nacional de qualis, enfim, e várias coisas eu aprendi através do grupo de estudos acadêmico. Então, eu acho isso bem legal de destacar também. Que mais, gurias? Temos quando a gente fala GTs, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, GT são os grupos técnicos, tá? Então a gente tem os grupos da área trabalhista, da área societária, da área de contratos, da área de ESG, da área de compliance, vou esquecer um monte de Família e família, sucessões. famílias, sucessões, tem todos. E a maior parte desses GTs fundados por mentoradas ou associadas que nem passaram pela mentoria. Porque é a ideia, tipo, cara, eu tenho perguntas se esse grupo não existe. Posso? Pode, deve, vá. Vamos lá, vamos criar, vamos movimentar isso aqui. A ideia é justamente essa. Lembrem do clube, temos a piscina lá, pega o maiozinho, pula e nada, amiga. Vamos lá que tá aberto, o tempo de piscina não fecha aqui nunca. E as trocas? As trocas são incríveis, mesmo quando dá pauleira, quando uma discordou gritantemente da outra, está todo mundo aprendendo a discordar, aprendendo a ouvir a outra, aprendendo a ver outras realidades, aprendendo a ficar desconfortável. Tudo é aprendizado. E aí não tem mentor e mentorada, é todas nós. Porque é um ambiente que propicia temas críticos, não é? Quantas vezes vem, principalmente os grupos em que se dispõem a falar de temas mais puxados, né? E me lembrei de uma coisa que eu não conheço em lugar nenhum, que é um letramento racial que temos anualmente pelo grupo Esperança Garcia. Quem não sabe, procure no Google para saber quem foi Esperança Garcia, vocês vão ficar admiradíssimas. Busquem, não vamos dar resposta, pesquisem, e aí vocês vão entender o nome desse grupo de umas meninas que não se cansam de ensinar as pessoas sobre questões raciais, sobre racismo, letramento racial. E tivemos uma mudança no último ano no nosso estatuto, inclusive, em que virou objeto social da nossa associação a questão da diversidade racial, da inclusão da diversidade racial. Justamente virou meta concreta e oficial, formal do WLM essa questão. Diga, Ravena, senti que você tem algo a dizer aí. O Esperança Garcia é muito importante falar sobre ele, porque Esperança Garcia é o grupo de estudos em diversidade racial fundado por mentoradas, foi fundado pela Luana, pela Karen, pela Evelise, todas mulheres negras que decidiram, viram a importância, mostraram para a associação a importância de se discutir a pauta racial. E é uma discussão muito rica para todo mundo, para aprender, porque não é só para aprender, mas é um local onde você consegue compartilhar suas dores também, porque existem situações que só a gente sabe o que a gente passa. E assim, é muito legal, é muito divertido. Não é nem divertido, mas é muito bom você conseguir encontrar um espaço
em que um espaço seguro para você compartilhar dores que você passa por em razão de raça e encontrar acolhimento. Eu encontrei muito acolhimento lá, especialmente de Karen, Raquel, de Evelise, principalmente, Renata Silva, Brenda, que foram as pessoas que de- participei desde o primeiro ciclo, então foram as pessoas que estiveram ali e ofereceram muito acolhimento, muito carinho, assim, foram conselhos que se eu tenho certeza que se eu em algum momento eu não tivesse aquelas meninas ali, eu não teria conseguido seguir na carreira, sabe? Por vezes falava, gente, está acontecendo tal coisa, e elas iam lá e me apoiavam, assim, então o Esperança Garcia ele ultrapassa um pouquinho o que a gente só vivendo lá para poder saber o que é exatamente, mas é um lugar assim que achei fundamental. Foi o que uma das pontos mais importantes que me fez gostar tanto assim da associação. E é incrível Não, como tem grupos que começam a ter vida própria, né? Começam a tomar corpo, como o Esperança Garcia e o Clube do Livro, né? O Clube do Livro é o grupo, certamente, é o grupo que mais concentra associadas ativas, atuantes e emocionadas ali. Diga, Carol, tipo, mudando um pouco de saco para mala, né? Mas mais ou menos na mesma toada. Eu achei bem legal também que recentemente abriu um GT de advocacia autônoma. Então agora a gente tem um GT de empreendedoras. E boa. particularmente como essa é a minha vida, né? Eu achei muito interessante que é exatamente como a Ravena trouxe do Esperança Garcia, desse espaço de acolhimento de pessoas que te entendem em uma determinada parte da tua vida e que essa parte é determinante. Falando de empreendedorismo, isso também aconteceu, assim, da gente conseguir trocar de todas as regiões, cada uma com o seu escritório em um porte, então, algumas sozinhas, né? Eu empresárias, que a gente brinca, outras já com funcionários, algumas no norte do país, outras aqui no sul, sudeste, enfim, mas que a gente consegue se acolher também e se ajudar a entender que tipo de negócio a gente quer ter e, assim, quer expandir, não quer expandir, como expandir. Então, tem tido encontros muito legais que ultrapassam só uma questão de negócio, mas que entram muito no que tipo de vida que a gente quer ter, né? Se a gente quer ser mãe, se a gente quer ter mais tempo para a maternidade, se a gente tem pessoas que têm pais idosos e que precisam cuidar dos seus pais. Então, assim, é muito legal como os grupos técnicos, né, que em tese seriam para a gente estudar, na verdade eles viram grandes pontos de apoio para a gente. Isso aí. Eu sou fã do meu grupo, da minha área, né, do trabalhista, e eu vejo quantas trocas legais a gente faz ali, quantas perguntas, e eu fico pensando, nossa, se eu não tivesse esse grupo, nem para ler ou para perguntar, para onde que eu iria com a mesma segurança? Para que lugar eu iria trocar com meus pares, sem medo de ser meu concorrente, não é nada disso, é assim, isso. Ou eu poder apoiar alguém que está ali perguntando com a minha experiência técnica naquele tema. Então, assim, isso flui muito tranquilamente. Assim como tem gente que entra quietinho e sai caladinho, fica de boa, não é da pessoa, enfim, mas tem muito espaço para a gente, muita segurança, espaço seguro. Isso é importante para a gente fazer essas trocas, fazer pergunta boba mesmo, mas para buscar apoio ali naquele grupão. Legal, porque isso acontece no grupão mesmo também, né? Porque Isso, só para o pessoal entender, né? Nós temos então o grande grupo que tá todo mundo lá, não importa a área, não importa nada, tá todo mundo lá. E vira e mexe, as gurias também, né, se colocam. Gente, sei lá, eu sou advogada de família, mas eu tô com uma questão de tributário do meu pai. Às vezes nem é uma questão muito vinculada ao trabalho mesmo. Tem como alguém me ajudar? E isso eu acho incrível. Eu nunca vejo ninguém ficar sem resposta. Sempre tem alguém ali para ajudar. Eu estava conversando com uma menina do WLM que me chamou no privado para me perguntar sobre a mentoria. E ela disse que ela achou muito legal a resposta. Eu disse para ela: no WLM, todo mundo sempre tem ajuda. Então, se alguém me chama e já se identifica como parte do WLM,
a gente já dá uma atenção especial, a gente se ajuda. E uma das questões que ela me perguntou foi com relação a valores. Porque ela disse assim: ah, eu já sou associada, mas eu não estou numa situação financeira boa. Carol, tu acha que vale a pena eu pagar pela mentoria? E eu disse: mas que mentoria que tu quer pagar? E ela, do WLM? Eu disse: não, mas a do WLM não é paga. Tu vai pagar a tua anuidade, mas tu não vai pagar a mais por isso. E isso é outra coisa que Isso. é muito legal, né, de falar. Bem colocado. Inclusive, a gente tem pergunta no chat sobre isso. Qual é o custo? Gente, nós temos toda uma estrutura para sustentar. A gente tem que pagar o Zoom, por exemplo, só para ter uma ideia. Então, assim, da onde vem o sustento para essa estrutura? Das anuidades. A anuidade, uma vez por ano, cada associada ou associado paga seu valor. Qual o valor? Depende o tempo na sua carreira. Para quem está iniciando, lá, começando, 130 e poucos pila, é isso? Algo assim. Eu tô mas não passa de 150 por ano, que frisem-se. A mentoria é 100% grátis. É dedicação pura. É quem é voluntário mesmo. As mentoras, naquela loucura das suas agendas, estão lá voluntariamente. Tá? Então, assim, por isso, deem muito. Entraram, se inscreveram, querem participar, amigas, responsa. Vocês, se forem selecionadas, estão tirando o lugar das outras 100 que ficaram lá na fila de espera. Então, vão até o fim, aproveitem. Tá? E Então, isso é assim, legal, né, Ale? Hoje em dia se vende mentoria, a gente, né? Eu que sou bem do mundo digital, mentorias caríssimas, caríssimas. E no WLM não precisa pagar nada mais. Então, o mínimo que tem que fazer é chamar a mentora mesmo, é marcar os encontros e é se isso dedicar, aí. né? Mas por quê, gente? Porque é a essência do WLM. A gente quer replicar o interesse e a capacidade pelo protagonismo feminino das mulheres nas carreiras jurídicas. Então, entende? É a nossa motivação, não tem sentido cobrar por isso. Agora, a associação, como estrutura, para a gente poder fazer toda essa entrega, aí sim. Até a Ana está nos ajudando aqui, ó, 130 por ano, para quem tem até 5 anos de formatura. 5 a 7 anos é 210 por ano, uma vez no ano, e para quem está há mais tempo, mais de 7 anos, 310 por ano. Botem a conta quando vocês gastam de Netflix, e aí vocês vão me dizer que isso é caro para a sua vida profissional, que é um divisor de águas, estar aqui ou não estar. E, lembrando, dinheiro não pode ser um requisito para você não estar. Temos cotas raciais, mulheres pretas, pardas, indígenas e trans. Por favor, entrem na nossa bolsa de ação afirmativa. Dinheiro não é limite. Brancas que não se enquadram em nenhuma dessas ações afirmativas, temos a Bolsa Social, que aí você vai passar por uma entrevista, a gente vai entender a sua situação econômica, mas é possível. Então, dinheiro não pode ser eu não tenho, mas a pessoa não cancela o Netflix, mas eu não tenho. Então, tá, mesmo assim, não tem, venha lá conversar conosco, não deixe de fazer isso, tá? Camila, eu vi que você abriu o microfone, diga. É para falar em relação a essa questão do não pagar, né, a mentoria. A Carolina falou e realmente tem Eu fui fazer uma pesquisa. Geralmente as mentorias assim são caríssimas e não é assim. Então, assim, concordo, valor, cada um, né, coloca o valor. Mas assim, às vezes a pessoa entra. Não sei se já existiu, né? Mas eu digo assim que, inclusive, a minha maior preocupação com meu comprometimento era dar valor naquilo que eu não estou pagando financeiramente. Porque se aquela mulher está se propondo, no meio da carreira dela, a me ajudar, eu tenho que dar esse valor. Então, foi uma coisa que eu realmente vi, às vezes, que as chacoalhadas que eu levava, às vezes, a chamada de atenção, eu pensava assim comigo, né? Depois daquele momento de reflexão que a gente tem,
Eu falava assim, nossa, a minha mentora está falando isso para mim, então eu preciso olhar com essa visão também do que eu estou Show. fazendo e aonde é que eu quero chegar. E muitas vezes, nesses relacionamentos pagos e tudo mais, ele fez aquilo ali, fechou, cumpriu, bateu o cronograma, show, estou indo embora. E não era algo que eu via durante os encontros. Aqui era um encontro, tinha que valer a pena, tinha que ser resolutivo, tinha que mexer de fato, né? Me provocar. Então, assim, é algo que vale a pena para quem está assistindo, que ainda está em dúvida de fazer, vale muito a pena, justamente pela relação que a gente tem. Não é um vínculo financeiro, é um vínculo realmente que é para algo bem maior, né? De propósito, né? É um vínculo de Propósito. propósito. Estamos aqui para mudar. Eu sempre digo, eu tô aqui para mudar o mundo. Não importa quanto tempo vai levar, mas vamos mudar. Então, e o WLM é uma das minhas maiores ferramentas para isso. Tem uma menina, a Daiana, que está perguntando no chat. Sou a AJ no escritório. A J seria assistente jurídica, auxiliar jurídico, eu imagino. No escritório no qual trabalho e tem dúvidas se o programa de mentoria é apenas para quem advoga. Primeiro, vamos tentar desmistificar o que é advogar. Se você está falando de ter OAB, não é, mas é para quem é formado em direito e quem quer atuar no meio jurídico. Porque as nossas mentoras todas vão trazer bagagem e experiência de carreira jurídica com ou sem OAB. Nós temos mentora, por exemplo, que está no serviço público, tem um alto cargo como advogada pública, ou seja, não é a advocacia essa de escritório ou de departamento jurídico. Então, veja lá nas regras da inscrição, está escrito quem é bacharela até 7 anos, advogadas ou bacharelas pretas, pardas, indígenas, que ultrapassarem o período, se inscrevam, mesmo assim. A gente vai analisar com todo carinho. E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente começou lá em 2015, uma advogada parda, apenas como mentorada, e hoje, Ravena me ajuda, nós estamos com mais de 30% de mentoradas pretas e pardas, não é? Eu acho que quase 40%. Eu acho que não sei se chega a 40 não, Ali, mas é um número melhor já. Bem maior. Inclusive, Uhum. não tínhamos mentoras pretas e hoje, com muito orgulho, temos várias, menos do que gostaríamos. Mentoras pretas, por favor, venham. Mas estamos sempre, esse número não caiu nunca, estamos sempre crescendo, assim como as pautas em torno do tema racial também, uma crescente aqui dentro. Que mais, gurias? Não, na verdade, eu estava pensando aqui enquanto a gente estava conversando, e uma coisa que eu acho que é importante, assim, ó, as pessoas ficam com esses receios e não se inscrevem, tá? Se inscrevam, né? Façam a sua inscrição. Ah, é a minha carta, que eu acho que a gente pode até falar um pouquinho melhor Isso. sobre a carta de recomendação, né? Minha carta precisa ser, sei lá, assinada com firma reconhecida? Não, ela precisa estar assinada, né? Mas assim, não compliquem tanto algo que é simples, né? Então, eu sou a Jota, sabe? Pode, se inscreve. Porque assim, o não a gente já tem. Isso é uma coisa que a gente aprende na vida, mas na mentoria veio muito forte. O não a gente já tem. Então, assim, não fique criando pequenos empecilhos, assim, de coisas tão. A questão de financeira, não tem dinheiro. Mas, né? Se inscreve, vamos ver o que dá para fazer. Passei um pouco, uma coisa que já veio essa pergunta, que é importante, a questão dos 7 anos é até março, tá? Então, até março deste ano, completaram os 7 anos. Então, me formei em janeiro de 7 anos atrás, que eu sou advogada, não sei fazer a conta. Mas, assim, se inscreva, né? Numa dessas, formou no final, porque a gente sabe ali a URGS, tem uma formatura ali em março, se inscreve, o pessoal da seleção vai ver, vai ter esse cuidado. Mas não deixa de se inscrever por causa dessas pequenas coisas, assim. Sobre Eu a que faço carta de parte. Não, toca, Carol, toca que eu depois eu. Não, sobre a carta de recomendação, por exemplo, eu não tinha para quem pedir, tipo, do escritório, por exemplo. Então, eu fui atrás de uma professora minha da faculdade e do diretor da minha faculdade. Eu pedi para eles fazerem a minha carta de recomendação. Porque durante a faculdade, enfim, eu
conversava muito com os dois. Então, assim, só falando nessa questão da Ana, né, de não ter empecilhos, gente, peçam para qualquer pessoa, assim, que conheça o ex-chefe do estágio, qualquer pessoa, pensem na trajetória de vocês e peçam, porque eu já vi meninos me dizendo, eu não entrei porque eu não queria pedir para minha chefia. Mas então não pede para tua chefia, pede para outras pessoas, mas não deixa de te inscrever. Não, e outra, gente, isso não é a carta de recomendação, ou quem te indicou, o que está escrito ali, que vai definir se você entrou ou não. Isso é uma etapa da jornada para você ir à luta, né? Para já começar a experimentar ser proativa. Tá? Então, não é o que a pessoa escreveu exatamente ali, mas é você ter cumprido a parte da aplicação, é ter se dedicado àquela jornada. A mesma coisa serve para o vídeo. Nós não estamos avaliando se vocês são boas atrizes ou não, não é isso. E se vocês têm um celular que filma melhor que o outro, não. É a jornada, é a dedicação, a aplicação. Essa é a primeira etapa. E, falando aqui do lado que participo lá da seleção, que é uma dureza, é dolorido, porque a maior parte não entra, porque nos falta o número de mentoras para dar conta do número de mentoradas, e a gente começa a fazer o que vai. Bom, tenho 10 aqui que seriam maravilhosas, mas eu só posso entrar uma. Aí eu vou começar a olhar o quê? O seu histórico, a sua jornada no WLM. A sua participação prévia como associada. Ou aquela que já tentou no outro ano, não conseguiu, mas não desistiu do WLM. Continua participando, porque tem aquelas que só aparecem na hora do ciclo, né? Depois largam, nunca mais nos dão um oi ali no WLM. Tudo isso a gente usa como desempate ou como elementos de pontuação para a gente conseguir fazer essa seleção, que é, eu vou dizer para vocês, a parte mais difícil para mim de todo o ciclo. É essa seleção, porque se vocês ouvirem aqui a fundadora Raquel, a Giovana, coisas vão dizer assim, bota todo mundo. Só que nós não temos mentora, não temos estrutura para acolher todos, por isso as vagas são limitadas, por isso mexam-se, não fiquem deixando para o último minuto ou querendo perfeição. Feito melhor que perfeito, como diz nossa fundadora Ana Carolina. Tem alguém que está nos assistindo, pediu para mandar um oi para a avó Elma Maria. Vó Elma Maria, espero que a senhora esteja nos ouvindo, se não está, que receba nosso afeto por ter colocado no mundo mulheres que estão aqui querendo participar do WLM. Com certeza, a vovó Elma Maria foi fundamental para essa neta estar aqui querendo conhecer o WLM, foi fundamental na história das mulheres, de alguma forma ela fez o seu papel lá. Beijo, vovó Elma Maria. Camila, você é de Tocantins, terminando o ciclo, algum recado para as futuras mentoradas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, qualquer lugar que não seja Sudeste, Sul, e que acham que não vai dar certo a distância? O recado é façam, gente, porque até conversei com a Ravena semana passada em relação a isso, as distâncias, né? Que às vezes hoje, depois da pandemia, ficou bem mais fácil essa questão de encontros online, é mais tranquilo para todo mundo. Você fazer uma chamada de vídeo, às vezes até na mesma cidade é mais fácil do que você marcar para ir num café. Então, a minha mentora é de Fortaleza, eu aqui do Tocantins, e assim, não tem nenhum problema. A maior questão realmente é assim, se reconhecer nas agendas. Eu acho que estipular, igual a Carolina falou que o dela era semanal, né? O meu foi quinzenal. E foi muito bom para nós duas, porque às vezes a Isabel viajava para o interior do estado e às vezes eu não conseguia. Então, assim, de 15 em 15 dias consegue organizar uma agenda interessante, as atividades eram feitas assim. Então, assim, é mais de disponibilidade de agenda, porque questão física, territorial, gente, não tem problema nenhum. As minhas 3 Nordeste, últimas mentoradas foram
todas 100% remotas. E não consigo nem na minha cabeça diferenciar em termos de qualidade, de afeto, de aproximação, qual se teve diferença. Não, não teve. Não é isso que define, eu garanto para vocês, Sim. não é. Claro que eu adoraria afofar semanalmente minha mentorada, mas isso não pode ser um obstáculo, não nos dias de hoje, né, Exatamente. gente? O meu semanal era virtual também, até porque o meu ciclo foi durante a pandemia. Então eu fui conhecer a minha mentora só presencialmente, só quando liberou tudo, já em 2021. Mas durante 2020, todos os nossos encontros eram nas sextas-feiras por videochamada. Então, realmente, por mais que a gente estivesse na mesma cidade, a distância não nos afastou. Temos um ótimo relacionamento até hoje. Gente, indo para os finalmente aqui, para quem está nos vendo, para quem vai nos ver, para quem está lá pensando, será que vou, será que não vou, vamos começar a nos despedir. E aí eu vou inverter, eu começo me despedindo, mas despedindo até ali, até a próxima. Venha participar, venha a neta da Elma Maria, venha a Daiane, venha participar da BLM, seja como mentorada, seja como associada. Não fique de fora, porque é um lugar prontinho para você ter o espaço seguro para mudar o mundo. Se não for para você, que seja para minha filha Nina, com 12 anos e meio, mas que a gente faça movimentar essas mudanças. E aí vamos caminhando uma por uma, se despedindo aí. É isso. Faça, se você está em dúvida entre fazer a mentoria ou não, receba essa mensagem como sinal, faça. Tenta. Se saia, muito difícil falar saia da sua zona de conforto, porque eu sinto que quem está no início de carreira, quem está no meio ou no final, nunca entra numa zona de conforto de verdade, né, gente? Acho que não existe muito, mas se desafia, faz a sua inscrição, se permita viver esse processo. É divertido viver um processo de mentoria, eu sempre vou frisar na diversão, porque isso é um motivador muito forte em mim. Mas se divirta, sabe? Vá mesmo, se desafie, venha, se permita conhecer a associação. Ainda, mas não fui selecionada nessa, eu acabei de entrar. Não, tenta, sabe? Tenta, não custa nada. Tentar, como dizemos aqui no Tocantins, tô fazendo nada, mas vou tentar. Tenta que vai dar certo. A Ravena falou tudo. Se precisava de um sinal, aqui mais outro sinal, para não ter dúvida, se inscrevam. Sair desse. Eu olho para a Camila, que se inscreveu, eu vou até fazer esse exercício de olhar o vídeo que eu fiz, eu tenho certeza que eu vou sentir assim, meu Deus, que mudança. Mas, assim, olhar para mim antes da mentoria e olhar agora é enxergar caminhos do que eu queria e ver o que é que eu não queria, que ainda eu não tinha estabelecido dentro de mim. A Ana Luísa falou uma questão bem no comecinho da nossa conversa, que é em relação a essas questões, né? A gente encara uma terapia, às vezes busca esses outros trajetos, mas olhar para si na carreira profissional, ainda eu acho que ainda é um pouquinho mais difícil do que as outras áreas, porque a gente traz muita insegurança da faculdade, traz muita insegurança do começo do mercado de trabalho. Então, assim, façam, se entreguem, porque vale muito a pena, não vai ser um tempo desperdiçado. Com certeza vai mudar muito a vida de cada um, e além do âmbito profissional, eu digo pessoal mesmo. Se envolvam mais no WLM, e esse recado eu deixo para mim também, porque às vezes a gente está ali olhando, entra nos grupos, mas não movimenta tanto. Então, assim, vale muito a pena. Acho que um conselho que eu daria para todo mundo todas as mulheres, principalmente, se associem, se envolvam no meio de pessoas que querem o mesmo que você e que querem mais. E para a coletividade também. E é o que eu vejo no WLM, gente. Foi muito bom esse bate-papo. Gente, o meu sinal, já que tá todo mundo dando sinal, também vou dar, né? Eu queria dividir com vocês, obviamente só um trecho, afinal eu sou uma pessoa prolixa, de uma carta que eu escrevi para minha mentora.
e que está nas redes sociais, então não estarei expondo ela, mas justamente dessa questão que eu comentei com vocês, de que como a mentoria é uma via de mão dupla. E eu escrevi para ela que ela soube me ler perfeitamente, minhas inseguranças, desconfianças, pontos positivos e objetivos. Me fez ter coragem de dizer em voz alta o que eu queria e não ter vergonha de ir atrás buscar. Eu botei, Niris, tu me ajudou a ver se eu não me jogar, não estaria sendo eu mesma. Afinal, eu sou intensidade e tu também. Coincidência? Será? E não é que tu também resolveu te jogar? Que orgulho de ti e do que nós construímos. Como assim, euzinha, inspirei uma mulher maravilhosa dessa? E essa mulher que é uma das minhas maiores inspirações. Pensando bem, acho que o WLM é sobre isso: inspirar e ser inspirada, fortalecer, fomentar coragem. E lembrando que coragem é o que move o mundo. Então, gente, bora sermos corajosas e nos jogarmos. Uma ajudando a outra, e a gente se segura as mãos uma da outra quando precisa, viu, gente? Meninas, eu até fiquei por último porque eu queria fazer um apanhadinho assim das dúvidas que a gente recebe para finalizar, e vai ser ótimo porque daí a Carol ficou com a mensagem maravilhosa para finalizar. Então, assim, quanto tempo dura? Foi uma pergunta que nós recebemos, tá? Quanto tempo dura? Dura, na verdade, a vida inteira, porque a gente permanece em contato com as nossas mentoras, mas o período formal de mentoria dura ali uns 10, 11 meses, né? A Lê me corrige se eu estiver Uhum. errada. A questão financeira, né? Quanto custa? É o valor da unidade da associação. A mentoria não tem valor. Quanto custa a associação? Depende do teu tempo de formada. Então, tu precisa ver ali. A Ana mandou, não vou repetir, mas tem também no nosso site, quando tu vai te associar. A minha carta, não sei se vai... Faz. Tu precisa de alguém que te recomende, tá? Então, não precisa ser o chefe. Até porque a gente consegue entender muito bem que, às vezes, as pessoas estão em locais que não são favoráveis para esse crescimento, e até por isso estão procurando uma mentoria, então tá ok, procura alguém que te recomenda, alguém que te conhece bem. Não tenho dinheiro, temos bolsas, temos ações afirmativas, e se você se associou e não foi selecionado, ou também foi selecionado, aproveite a organização do WLM e tente de novo no ano que vem. E lembre disso que a Lê falou, que é bem importante, que são consideradas essas pessoas, né? A gente tem uma gama gigantesca, nós falamos alguns, a gente deixou outros de lado, mas é isso, a gente tem grupos de apoio, porque daí também a Carol puxou uma coisa que eu também queria, assim, às vezes a gente pergunta assim, eu já perguntei, né? Estamos em troca de sistema no escritório, alguém já trabalhou com esse? Várias pessoas, então a gente tem essa troca que não é só necessariamente assim, uma dúvida de direito de família, uma dúvida, e também a questão assim, né? Quando tu é uma pessoa que tu tem um protagonismo, que tu consegue participar, que as pessoas te conhecem, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, que as pessoas te conhecem, isso te ajuda profissionalmente, e às vezes te ajuda naquela recolocação que tu precisa, te ajuda na indicação para aquele cliente, né? Então, assim, aproveite o WLM como um todo, espero que como mentoradas, mas se não for possível, aproveite como associada e tente ano que vem de novo, porque vai dar certo. Excelente. Gente, uma boa noite para todas e todos que nos assistem, que vão nos assistir, que muitos vão ver depois. Aguardo mentoradas, venham para o novo ciclo, vai ser bárbaro. E a cada ciclo de mentoradas, a gente está formando o quê? Novas mentoras, que sairão, inclusive, desse grupo, com certeza. Beijo enorme para todo mundo. Boa noite, vó Elma. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite.